Senhor. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes nesse dia. Vamos estar adorando o Senhor. Nesse dia tão especial, onde nós vamos estar relembrando em nossas lares a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos estar cantando alguns louvores. Só que antes, vamos estar orando, pedindo para que Deus venha estar entrando em nossos lares. Pai, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor, Pai, és um Deus zeloso. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem concedido, Pai, o desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, Deus. Nós não merecemos, Senhor, nada, mas nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque somente tu és santo, somente tu és digno de ser adorado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, Deus, por sua vida, Pai, naquela cruz. Tão terrível o sofrimento, o Senhor, Pai, escolheu para que hoje eu pudesse ter vida e vida em abundância, para que hoje eu pudesse ser chamado teu filho. Obrigado pelo amor, Pai, incondicional. Obrigado por cada gota de sangue, Pai, derramada por mim, pecador. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Fica conosco, Deus nos abençoe, Pai, no decorrer, Pai, deste culto. Seja, Pai, ouvindo o seu clamor para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos estar lendo uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus número 28. Alguns versículos do 1 ao 9, que nos retrata sobre a ressurreição de Jesus. Depois da crucificação, depois do julgamento, depois da traição, depois de onde foi negado, depois daquele sofrimento tão terrível naquela cruz, depois do seu sepultamento, chegamos agora na ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, para que lá eles me verão. Amém? Graças a Deus. O anjo disse: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado.
mas Ele vive. Amém? Graças a Deus, Ele está vivo. A cruz não venceu Jesus. A cruz está vazia, porém o trono está assentado o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos olhar para a cruz, porque tão grande amor foi derramado naquela cruz. Aquela cruz nos atraiu para Jesus. Nós estávamos perdidos em pecados e ofensas, e Jesus, com aquela cruz, nos fez termos livre acesso com o Pai, fez de novo a junção entre Deus e o homem, e hoje nós temos essa prazer de chamar Jesus de Pai, Pai, Paizinho, Abba. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, aleluia. Oh, Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, Deus. Eu oro, Senhor, para a cruz, e para a cruz eu vou. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Oh Senhor, aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Da vida, de graça recebi, por sua trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz
estávamos perdidos em pecado, nós estávamos como se estivéssemos cegos, porque nós não sabíamos onde estávamos andando. Mas Jesus veio e naquela cruz Ele fez com que nós tivéssemos a visão de novo. E naquela cruz hoje nós temos essa nova visão. Vamos estar cantando agora o hino 396. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram. Amém? Adoremos ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Foi ali pela fé que
Deus. E assim como disse o anjo, não temam, porque Ele está vivo, porque Ele vive. A morte não, a cruz não venceu Jesus. Ele está vivo, amém? Graças a Deus. E nós, com essa certeza de que Ele está vivo, nós temos a certeza que nós vamos estar morando com Ele, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã será bem melhor. Amém, meus? Graças a Deus, porque Ele vive. Amém. Oh Senhor, santo é teu nome, Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas se eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está. Deus enviou, aleluia, seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas se eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
Nós, ó Deus, sabemos, ó Deus, que o Senhor, Pai, tem preparado, Senhor, algo bom, algo de melhor para nós. E essa certeza, Deus, que o Senhor disse que o Senhor iria preparar lugar. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque, ó Pai, nós temos a certeza, Senhor, de que se morrermos hoje, Pai, nós estaremos, Senhor, contigo ali no céu. Santo, santo, santo é o teu nome. Juntamente, ó Pai, com os anjos ali, ó Deus do céu, nós, ó Pai, entoaremos, Senhor, o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, nessa certeza, Pai, que nós temos de que um dia nós vamos, ó Deus, morar contigo, Pai. Nós vamos, ó Deus, estar juntamente contigo, ali no céu, onde, ó Pai, as dores, ó Pai, nós não teremos mais, onde, ó Pai, nós estaremos, ó Deus, face a face com o Senhor. Ó Deus, que dia, Senhor, será esse, ó Pai? Nós estamos, ó Deus, ansiosos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, a oportunidade, ó Pai, de estar louvando, ó Deus, a Ti. Nós temos, ó Deus, a oportunidade, ó Pai, de estar, ó Deus, juntamente com os irmãos, por mais, Deus, que sejamos, ó Deus, longe, mas, Deus, conectados, Senhor, contigo e conectados, ó Pai, através da tecnologia, louvando, Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali o Senhor estaria. E, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque, ó Pai, nós estamos, Senhor, sentindo, Senhor, a Tua presença, Deus. Pai, fala conosco, Deus, ainda mais, através, ó Pai, da mensagem, Deus, que o Teu céu, Senhor, estará trazendo. Que a Tua mensagem, Deus, venha, Senhor, sentindo, Pai, guarida, ó Pai, nossos corações. Que ela venha, ó Pai, estar, ó Pai, tranquilizando, Senhor, a nossa vida, nos dando, ó Pai, o alento, nos dando, ó Pai, tranquilidade, confiança, Deus. Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó, Senhor amado, olha, Senhor, para o Brasil. Olha, Senhor, para o mundo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que esse vírus, Deus, não seja, ó Pai, tão forte, Deus, que venha, ó Pai, estar abalando, Senhor, nossa fé. Mas, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, nós, ó Deus, venhamos, ó Deus, estar, Deus, cada vez mais firmados, ó Pai, na Tua palavra. Que venhamos, Deus, estar olhando, Senhor, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem agora, irmãos, com a mensagem que o servo do Senhor estará trazendo para nós. Deus abençoe os irmãos. Estou ansioso para, juntamente com os irmãos, louvar o Senhor ali no templo. Amém? Graças a Deus. Graças e paz, queridos. Nessa oportunidade, estou aqui com vocês para compartilhar uma reflexão, compartilhar uma pequena mensagem, algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias que estamos vivendo algo totalmente diferente, na verdade, do que nós estávamos acostumados, do que nós vínhamos vivendo até aqui, a nossa vida, a nossa rotina, cada um realizando as suas coisas da sua forma. E de repente o mundo foi surpreendido. Então estamos vivendo realmente um momento bem diferente. E como essa última semana, é a semana de Páscoa, né? A Semana Santa, que termina aí com a celebração da Páscoa,
eu gostaria então de aproveitar esse momento, essa oportunidade, para compartilhar com vocês algo sobre esse tema que me chamou a atenção. Uma Páscoa diferente. E só para a gente relembrar, eu quero ler com vocês aqui duas passagens bíblicas bem curtas, só para a gente relembrar como teve início essa comemoração, essa celebração da Páscoa, que remonta já a muitos anos, séculos. Então, séculos antes, o povo judeu, o povo hebreu começou a celebração da Páscoa, e nós vamos relembrar rapidamente dessa celebração e da passagem então da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Rapidinho, e depois vamos fazer uma reflexão em cima disso, com esse tema, uma Páscoa diferente. Então vamos lá para a palavra do Senhor em Êxodo 12, versículos de 7 a 14. Um texto bem pequeno, só para nós recordarmos do que se trata então a Páscoa, originalmente como ela era celebrada, e depois, já no nosso tempo, na era cristã, como ela passou a ser celebrada então. Então Êxodo 12, de 7 a 14 diz assim: E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aí está aí nessa passagem, então ela é grande, você pode depois estar lendo toda a passagem, mas nesse ponto principalmente, como deveria ser celebrado e por que foi celebrado então a primeira Páscoa e o sentido dela, o significado dela. Você pode ver que era para celebrar, para comer essa refeição, celebrar essa Páscoa de forma apressada, preparado para a viagem, porque essa Páscoa ela teve na verdade esse sentido de libertação. A Páscoa na verdade significa, o termo em si significa passagem, ou sendo, significando assim a maneira com que o Senhor libertou aquele povo de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. O Senhor então passou ali por aquele local e libertou o seu povo. Então ele tem o sentido de passagem. E para os judeus ele tinha esse sentido de libertação. E essa Páscoa ela continuou sendo celebrada por anos e anos. Até mesmo nos dias de Jesus ela era celebrada. Mas quando o próprio Jesus esteve aqui na terra e juntamente com seus discípulos, ele celebrou a Páscoa. E as palavras que ele disse e que foram registradas ali nos 4 evangelhos,
Mas nós vamos, nessa oportunidade, nós vamos ler apenas o que está registrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 15 a 19. Bem curtinho também o texto. Mas nós vamos ver o sentido em que essa Páscoa ganhou a partir de Jesus. Quando ele mesmo celebra a Páscoa com seus discípulos e ele fala de si mesmo. Então, o significado que ela ganhou em Jesus. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, portanto, dizendo essas palavras. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E o versículo 19, ele diz assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Para finalizar, o versículo 20 também diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então, as palavras do próprio Senhor Jesus, quando celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele usa aqui essa metáfora, ele usa aqui essa comparação, falando que o pão e o vinho da Páscoa, da ceia do Senhor, simbolizava nada mais nada menos que o seu sangue que seria derramado e o seu corpo que seria entregue por amor de nós. Então essa Páscoa que foi celebrada com os discípulos, Jesus celebrando ali então, a partir daí a Páscoa ganhou um novo significado, e para nós cristãos ela tem esse significado de renovação. Ela tem um sentido diferente. Com a morte e a ressurreição de Cristo, ela também significa para nós, assim como para os hebreus, também significa para nós libertação, passagem. Mas ela para nós, ela significa, em Jesus, ela significa a passagem de uma antiga maneira de viver para uma nova maneira de viver, uma nova vida que Deus tem para nós. E Ele fez isso, Ele realizou esse milagre, essa mudança de vida, através de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, ali no Calvário. Mas eu quero meditar com você rapidamente, deixar aqui essa reflexão, que essa Páscoa agora, especialmente a Páscoa de 2020, essa Semana Santa, ela está sendo marcada por algo totalmente diferente. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o mundo parou. O mundo foi tomado por um novo fato, um novo acontecimento que chamou a atenção do mundo todo e no Brasil também. Não poderia ser diferente, isso está acontecendo conosco também. De forma que essa Páscoa, essa Semana Santa, ela está totalmente diferente das demais. Isso tem sido noticiado por toda a mídia, você já tem conhecimento disso. Eu não quero gastar muito tempo aqui falando disso,
Mas você sabe, você tem consciência de que essa Páscoa, ela é diferente de todas as outras. Devido a essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, então ela tem algumas coisas diferentes que estão acontecendo em nossa vida por conta disso. Mas eu gostaria que você se lembrasse dessa Páscoa de 2020 como algo diferente que está acontecendo, e não somente por esses fatos, por esse isolamento social, por essas coisas diferentes que estão acontecendo, mas também que alguma coisa mais especial fosse o motivo de você lembrar dessa Páscoa de 2020. E eu quero compartilhar com você agora, então, nessa rápida reflexão, que a Páscoa de 2020 não fique marcada. Eu não sei como tem sido marcado para você essa Páscoa, se é o ano em que nós não podemos nos reunir, então a Páscoa do isolamento. Eu não sei se é esse o motivo que vai fazer você lembrar da Páscoa de 2020. Ou talvez para alguns possa ser a Páscoa em que, devido a essas medidas de restrição, é a Páscoa onde o dinheiro está escasso, onde eu não vou ter oportunidade de compartilhar os presentes como os demais anos. Então não vai ter ovo de chocolate esse ano para muita gente? Ou será que é a Páscoa onde eu não tive a oportunidade de sair e comprar aquele tradicional peixe para fazer aquela refeição tradicional também da Semana Santa? Será que é esse o motivo que vai ficar marcado na sua vida, na minha vida, como a Páscoa diferente? A Páscoa de 2020, ou o ano que a Páscoa foi diferente? Sim, com certeza isso também ficará marcado. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com você, e gostaria que ficasse marcado na sua vida, na minha vida, é com certeza a Páscoa que será diferente por outros motivos também. Por exemplo, essa Páscoa ela pode ser diferente para nós como o ano em que foi um ano de reflexão, um ano que as pessoas se voltaram para dentro de si mesmas e fizeram essa reflexão do significado, do verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa nunca foi, nunca será o dia ou a semana do chocolate. Embora isso seja bonito, e seja bom também, seja um hábito saudável até, de se presentear, de comemorar dessa maneira, mas está muito longe de ser apenas isso. O verdadeiro significado da Páscoa não é somente isso. Não é somente presentes, não é somente chocolate. Mas ela deve ser marcada esse ano, especialmente esse ano, por um ano de reflexão. Segundo, ela também, essa Páscoa, deve ficar marcada em nossas vidas por um tempo, um ano, em que as pessoas deram mais valor àquilo que realmente precisa ser valorizado. Então houve esse retorno ao que realmente tem valor em nossas vidas. Que seja um ano em que as pessoas sejam valorizadas. O reunir-se, o estar junto, devido a essa restrição que nós estamos vivendo agora, mas então nós estamos sentindo falta de estar junto, desse compartilhar, de compartilhar uma refeição, de compartilhar momentos juntos, de compartilhar um abraço. Esse deve ser, acima de tudo, o fato que vai marcar essa Páscoa. Aliás, um dos fatos que vai marcar essa Páscoa.
a falta que faz um abraço, a falta que faz estar junto das pessoas que amamos. Mas acima de tudo, nós devemos lembrar dessa Páscoa como a Páscoa em que as pessoas se voltaram mais para Deus. A Páscoa em que nós devemos nos lembrar dela, da Páscoa, ou do significado da Páscoa, como um momento em que nós voltamos o nosso pensamento a Deus. E nós, então, dedicamos mais a Deus nesse tempo. Que nós possamos nos achegar mais a Deus através de tudo isso que está acontecendo. E aí pode surgir a pergunta, mas como é que eu faço isso? Eu sempre tive assim um interesse pelas coisas de Deus, mas que esse ano fique marcado como o ano da renovação, realmente. O ano em que Deus está nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele. E talvez algumas pessoas que nem se importavam com as coisas de Deus tenham a oportunidade também agora de achegar-se a Deus. E como é que eu faço isso? Que fique também marcado como o ano em que chegou até você essa mensagem, que é um ano em que Deus mesmo se revelou a você através de Jesus Cristo. Quem sabe esse ano seja para algumas pessoas o ano em que você teve o verdadeiro encontro com Deus. E esse encontro ele só pode acontecer de uma forma: que Deus mesmo ele já providenciou a maneira de você encontrar-se com Ele. Deus mesmo já preparou o caminho de volta do homem até Ele, porque o homem estava afastado de Deus. E não havia maneira de nós, como seres humanos, de nós nos achegarmos a Deus. Porque nós não temos condições, eu não tenho condição alguma de me achegar a Deus, de resolver o meu problema com Deus, que era esse distanciamento. Por isso Ele mesmo tomou a iniciativa. E Ele mesmo providenciou o caminho de volta. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Que esse ano fique marcado como a Páscoa em que você teve um encontro com Deus. Ou para você que já tinha tido esse encontro com Deus, fique marcado como o ano da renovação desse encontro com Deus, através de Jesus Cristo. Que Ele mesmo, então, de fato, seja a nossa Páscoa, a nossa libertação, o nosso retorno, a nossa renovação. O Senhor Jesus é o renovo. Que Ele seja esse Cordeiro de Deus, como diz na palavra, como diz na Bíblia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele mesmo, é o próprio Jesus. Que em Jesus e através dele você possa ter esse encontro com Deus nessa oportunidade, nesse momento. Um momento em que nós voltamos o nosso olhar para dentro de nós e através dessa reflexão nós possamos olhar para Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter a nossa vida realmente mudada nessa Páscoa. Que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma sobrenatural, uma forma tão real, que nós possamos ver Deus pelos olhos da fé. Ele mesmo consertando essa aliança
que havia entre nós e Ele e que foi quebrada. E que nessa oportunidade o Senhor possa restaurar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.